Preservação ambiental. A palavra preservação vem do latim praeservare, que significa manter a salvo, ou seja, a preservação ambiental nada mais é que o cuidado e a proteção com o meio em que vivemos. Atualmente, há diversas áreas de trabalho que prejudicam ou se preocupam com o meio ambiente, tais como cooperativas. Uma área muito importante dentro da preservação ambiental são as cooperativas. Cooperativas pode ser definida como uma associação de pessoas com interesses comuns, organizado economicamente e de forma democrática. Nesse caso, essas cooperativas buscam a proteção do meio ambiente por meio da soma de esforços e compartilhamento de conhecimento. Além disso, elas investem constantemente em ações como reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, combate à poluição do ar, tratamento de efluentes, recolhimento de embalagens vazias de agroquímicos, melhoria da qualidade da água, projetos de geração de energia renovável, educação ambiental e muitos outros. Ou seja, a cooperativa é uma área impulsionadora da preservação ambiental, porque através de grandes eventos e atividades em grupo, ela promove a prática de atividades que protegem o meio ambiente. Agropecuária. Bom, agora a gente vai falar sobre agropecuária. Na verdade, mais especificamente, tendo em base o documentário Cowspiracy, que tem como produtor executivo o famoso Leonardo DiCaprio, em parceria com a Netflix. Bom, falando sobre isso, basicamente o documentário faz uma denúncia à agropecuária. Inclusive, de acordo com informações reveladas no próprio documentário, a agropecuária é a principal causa do desmatamento, do consumo desenfreado de água, da poluição e a maior emissora de gases do efeito estufa. Ela coloca, esse documentário coloca a indústria agropecuária como responsável pelo maior crime ambiental da história, sendo responsável pela destruição da floresta amazônica, extinção de espécies, perda de habitat, erosão do solo, criação de zonas mortas nos oceanos e por praticamente todos os outros problemas ambientais. Porém, justamente mostrando o que está por detrás de tudo isso, porque afinal as pessoas não estão falando diretamente sobre a agropecuária. E é isso que exatamente o documentário faz, apontando e criticando diversas organizações, como até mesmo Greenpeace, falando o que elas realmente ganham em não falar sobre isso, ou, na verdade, o que elas podem perder se falarem sobre o problema da agropecuária de forma direta. Para falar de dados, estudos comprovam que a pecuária e seus subprodutos são responsáveis por pelo menos 32 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, ou 51% de todas as emissões de gases de efeito estufa em todo o planeta. Além disso, é importante enfatizar que, além desse gás, nesse processo também são emitidos o gás nitroso, que é extremamente prejudicial. Pesquisas demonstram também que a pecuária é responsável por 65% de todas as emissões humanas relacionadas com óxido nitroso, um gás estufa com 296 vezes o potencial de aquecimento global do dióxido de carbono e que permanece na atmosfera por, pasmem, 150 anos. Além disso, como eu falei antes, também tem o problema de uso da água, porque as plantas que são cultivadas para a alimentação desses animais representa, nos Estados Unidos, 56% de toda a água consumida. E tudo isso demanda muita água por conta dos grãos que são cultivados. E esse montante, somado ao consumo direto dos bichos, representa faixas de consumo de água de 34 a 76 trilhões de litros por ano. Sim, você não escutou errado. Indústria da moda. A moda é algo que está presente no nosso dia a dia, e na maior parte delas consumimos do movimento fast fashion. O movimento fast fashion preza pela produção em massa e rapidez que é adotada por grandes lojas de departamento, como Zara, C&A, Riachuelo, todas essas lojas de shopping mais comuns.
Uma solução para incluir a sustentabilidade na moda seria a moda sustentável, que é baseada na preservação do meio ambiente em todas as suas etapas de produção. Ele propõe uma mudança no estilo de vida da pessoa. A sustentabilidade possui 3 pilares principais. E os problemas na moda são os problemas ambientais. O primeiro pilar principal é o lixo gerado pelo consumismo. Quanto mais a gente compra, quanto mais lixo a gente gera, porque acabamos descartando roupas que estão em condições boas, mas queremos novas. Então, gera um lixo muito grande no meio ambiente. Os problemas sociais, como o salário dos trabalhadores ser muito inferior e trabalharem em condições precárias. E o econômico, o último pilar da sustentabilidade, que é o consumismo estabelecido pelo consumo desenfreado. E tudo isso inclui a sustentabilidade e gera um problema ambiental. O uso de agrotóxicos. Agrotóxicos são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, todos sob a justificativa de controlar as doenças provocadas por esses vetores e de regular o crescimento da vegetação, tanto no ambiente rural quanto no urbano. Porém, o uso indiscriminado de agrotóxicos pode levar à contaminação da água e do solo e causar efeitos drásticos em espécies não-alvo, afetando a biodiversidade, as redes alimentares e o ecossistema aquático e terrestre. O solo das regiões onde se pratica agricultura é frequentemente exposto aos agrotóxicos. Essa contaminação pode ocorrer em razão da aplicação direta dos produtos nas plantas ou então por intermédio da utilização da água contaminada e do contato com embalagens descartadas incorretamente. Como o solo é capaz de reter grande quantidade de contaminantes, com o tempo, os agrotóxicos fragilizam-se e reduzem a sua fertilidade. Eles também podem desencadear a morte de micro-rhizas, diminuir a biodiversidade do solo, ocasionar acidez e entre outros problemas. Como esse tema é cobrado no vestibular? O vestibular costuma cobrar esse tipo de tema de acordo com os problemas de desenvolvimento social que o país vem passando, como, por exemplo, a crise hídrica. O governo federal reconheceu que o Brasil passa atualmente por uma crise hídrica, ou seja, está faltando água para abastecimento da população, especificamente nas cidades onde se concentra o maior número de habitantes, como São Paulo. Outro exemplo é o aquecimento global. Suas características são aumento do nível dos oceanos, secas e inundações, aumento da temperatura dos oceanos que provocam furacões e aumento de 1,5 graus Celsius que será alcançado até 2040 em todos os cenários, que pode mudar a cadeia alimentar e a fauna e a flora em várias partes do planeta. O agronegócio brasileiro vem recebendo atenção atualmente. A relação homem-natureza desordenada, sempre atrás da ganância por lucros cada vez maiores a qualquer preço, desencadeiam novas doenças e poderão ativar novas pandemias no futuro. O que Deus diz sobre a preservação ambiental? Em Gênesis 2,15 é possível encontrar a seguinte passagem. Como cristãos, devemos estar atentos às questões ambientais, afinal, Deus criou todas as coisas e delegou-nos o seu cuidado. Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Deus avisa que aqueles que destroem a terra serão destruídos. A Bíblia diz em Apocalipse 11:18: Iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Essa séria exortação deve nos conduzir a uma profunda reflexão a respeito da maneira como vivemos cuidando do nosso planeta. Não vivemos sozinhos aqui. Dividimos a nossa casa com outros seres vivos que também têm o direito de viver livremente e feliz. Portanto, a prudência equilibrada é fundamental para o nosso convívio e também agradará o nosso Criador.